Fala galera, vamos para o nosso terceiro episódio aqui do nosso plano aqui de reabilitação cardíaca, tá? Como vocês podem ver, o cachorro já tá latindo. Então vocês já viram que o primeiro e o segundo episódio é só eu sentar aqui para gravar, meu amigo, não tem jeito. O cachorro já começa a latir. Passa o dia quietinho, mas agora ele late pra caceta. É só eu sentar para fazer os vídeos. Mas vamos continuar. Bom, se você chegou até aqui no nosso terceiro episódio é porque você viu que o seu primeiro e segundo você já foi aprovado, né? Porque o primeiro e segundo fala de alto risco para atividade física, né? E pacientes que não têm condições de fazer ainda a reabilitação cardíaca. Então, se você já assistiu o primeiro e segundo e está no terceiro, é porque você viu que você não se encaixa nesse padrão. Fica tranquilo ou tranquila que se você não chegou de supetão nesse vídeo aqui, fica tranquilo que eu vou botar no final um card para você ter acesso à nossa playlist, tá? E na playlist você vai, pô, tá dando aqui, aí, ajeitei. Você vai ter a playlist em que você vai ter acesso ao nossa série aí de reabilitação cardíaca, beleza? Bom, pessoal, antes de a gente falar aqui sobre a reabilitação em si, vamos começar falando sobre a definição, né? O que é atividade física em si. Galera, atividade física é qualquer atividade corporal, tá? Que você pratique, que você tenha movimente a musculatura esquelética acima do teu valor basal de gasto energético. Por exemplo, você está acostumado só a ficar sentado, se você começar a andar, já é uma atividade física, tá bom? Exercício físico já é uma coisa muito mais estruturada. Por exemplo, você tem metas, você tem alvo, você tem objetivo. Como, por exemplo, você vai ter que gastar tantos METs, que a gente vai falar sobre as calorias, né? Tem que gastar tantas calorias, você tem que fazer tantas atividades por minuto, você tem que fazer uma série de 10 repetições. Isso são exercícios. E esporte é um conjunto de tudo isso aqui, só com regras regulamentadas, né? Vamos pensar nisso aqui. Galera, a avaliação física é a primeira etapa que você tem que passar para ser decidido ali, né? Como é que vai ser feito o exercício físico, a orientação, a avaliação da capacidade de funcionar do paciente, tá? A gente tem muita coisa para analisar, mas vou deixar aqui algumas coisas que geralmente a gente faz, né? Na hora da análise. Desculpa, minha voz está um pouquinho ruim, que eu tô um pouquinho gripado, não sei o que aconteceu. Então, assim, a voz afetou, né? Exame clínico e história de eventos prévios, né? Por exemplo, antecedentes individuais e familiares. Se você teve história de infarto, se não teve, a família, qual medicação você está usando, tudo isso a gente vai perguntar para você antes de fazer a reabilitação cardíaca. Aspectos posturais eu tenho que levar em conta, aspectos neurológicos, né? Por exemplo, se tem alguma deficiência, alguma coisa, né? Aspectos vasculares, tem uma mobilidade reduzida por causa de algum vaso, alguma coisa assim. Composição corpórea, medidas antropométricas, né? Vamos ver as medidas do teu corpo, como é que tá. Vamos ter que ver a frequência cardíaca, pressão arterial e na maioria das vezes a gente pede exames complementares, tá? Existe uma rotina que a gente pode utilizar na anamnese, uma série de perguntas que ajudam bastante, tá? Por exemplo, perguntas que a gente vai fazer pro paciente. Por exemplo, se algum médico já disse que você possui algum problema no coração, então se na tua família existe algum caso de morte súbita ou cardíaca. Outras perguntas, tem alguma dor, desconforto precordial ao esforço ou em repouso? Né? Então, se você sente dores no peito quando pratica atividade física, no último mês, você sentiu dores no peito quando praticou atividade física? São perguntas que a gente vai fazer. Essa tabelinha aqui, ela existe, tá? Sobre arritmias, você tem alguma palpitação, você tem falhas no coração, tem dispara o coração, já tem alguma patologia diagnosticada? Por exemplo, já tem alguma história de sopro, você já avaliou alguma coisa sobre diabetes, hipertensão, hipotiroidismo, alguma outra doença metabólica? Então isso aqui faz parte do pacote. Isso aqui chama-se anamnese, tá? Então isso aqui a gente tem que ver, tem que avaliar tudo isso do paciente, tá? E assim, a gente tem vários exames para a gente fazer, tá? Na maioria das vezes, a gente acaba pedindo. É comum a solicitação de um eletrocardiograma de repouso e em alguns casos a gente pode pedir o teste de esforço, que é o teste ergométrico, para a gente ter uma coisa muito mais objetiva para você. Eu gosto pra caramba de pedir o teste ergométrico, tá? E, por exemplo, uma coisa, antes de falar aqui, galera, de atividade física, a participação do educador físico ela é essencial para o sucesso da prática, onde o profissional vai utilizar os parâmetros e informações contidas na nossa avaliação para complementar, né, a prescrição do exercício e o acompanhamento do paciente. Porque, por exemplo, a gente não vai te falar como é que se faz o movimento, nada disso. A gente pode te ajudar, até auxiliar nisso aí. Mas quem vai te coordenar as movimentações, quem vai falar qual aparelho que você vai utilizar para fazer o que o médico objetivou, é o educador físico, é o profissional de educação física.
A gente vai passar a quantidade de séries, a potência que tem que chegar, a velocidade, isso aí a gente pode falar quanto é a tua frequência cardíaca, que a gente vai respeitar, tá? E aí eu gosto muito de entrar com o teste ergométrico, que é o teste de esforço, aquele da esteira que você corre na esteira, para ter uma avaliação prática desse exercício físico, né? Eu vou pegar aqui umas indicações que geralmente a gente pede, por exemplo, homens com mais de 35 anos de idade têm que fazer o teste ergométrico. Então, homens com mais de 35. Antigamente a gente falava em 40, agora está 35. Mulheres com mais de 40 anos, a gente até falava, cara, dava para segurar até 50, mas agora a gente sabe que até 40 anos. Portadores de 2 ou mais fatores de risco para a doença coronária. Então, paciente que é hipertenso e diabético, por exemplo, hipertenso e dislipidêmico, por exemplo, a gente tem que pedir aí o teste ergométrico. Candidato à prática de exercícios vigorosos ou competitivos. Então, por exemplo, se você vai praticar uma maratona, alguma coisa que está além do habitual, né, que a gente considera realmente aí um esporte intenso, competitivo, a gente tem que fazer teste ergométrico. E pacientes, que no caso aqui a gente está falando bem, né, indivíduos portadores de doença cardíaca. Aí, meu amigo, em qualquer faixa etária, em qualquer gênero, tá? Aí já não importa mais. Tem cardiopatia, a gente tem que fazer o teste ergométrico para poder definir quanto que vai chegar ali. A gente vai ainda chegar nisso aqui, a gente vai falar sobre frequência de treinamento, vai falar sobre frequência máxima, tudo isso na frente ainda. Vamos começar do começo, para tua cabeça não ficar enrolada. Então, episódio 1 e 2 a gente já falou sobre contraindicações, paciente de alto risco. Agora 3, a gente começou a entrar já na questão de quem foi aprovado, como é que a gente faz a atividade física, tá? Agora no final vai aparecer um card para você ter acesso à nossa playlist, para você ver os vídeos 1 e 2, que vale muito a pena você fazer isso. E depois você acompanha o nosso próximo vídeo, que é o vídeo 4, que a gente vai começar já a desenrolar mais coisa, tá bom? Um forte abraço então e até o nosso próximo vídeo.